talvez seja um dos pontos de dúvida que, na dinâmica da terapia, é o que dá mais polêmica, vamos dizer assim. A questão financeira, a raiz da questão financeira. Porque essa raiz, ela pode ter tanto ponto solto, tanto ponto em aberto, tanto assunto relacionado, que a gente vai, né, tirando as, as cascas da cebola, aquelas camadas, né, vai tirando, 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 e muitas vezes a gente se conecta a vários vereditos diferentes nesse aspecto. A raiz do teto financeiro. Por que que você faz e o teu dinheiro ele parece que vai embora, né? Parece que sobra mês aí no dinheiro. Ou por que que você sai das dívidas e vira e mexe, se bate, se debate, se rebate, volta para elas? Qual que é o verdadeiro CPF dono da sua dívida? Como assim, Van? Eu peguei o CPF de quem para colocar na minha dívida? Às vezes, esse CPF que está conectado ali com esse dinheiro que vai embora, com essa conta que nunca fecha, às vezes não é o seu. Às vezes é o CPF de alguém da sua família. Às vezes é o CPF de alguém que foi excluído da sua família. E que você nem tem a ideia dessa dinâmica acontecendo. A gente faz as exclusões inconscientemente. Na grande maioria das vezes. O inconsciente já foi muito estudado pelo Freud, pelo Jung, pelos nossos queridos contemporâneos, Bert Hellinger, Dr. David Hawkins, Gabor Maté e uma infinidade de outras pessoas. Então, essa raiz do inconsciente, ela é mais profunda do que a gente imagina. E mesmo eu racionalizando, mesmo eu desenhando, mesmo eu recapitulando, mesmo eu reconectando e fazendo, né, os meus diagnósticos aqui de todo o conteúdo que eu recebo hoje, pela grande quantidade de informação que a gente tem nas redes sociais, eu não sou a única pessoa que falo sobre autoconhecimento, sobre desenvolvimento humano. Você com certeza conhece milhares de pessoas que hoje falam sobre isso, mas eu não consigo resolver, Van. Eu já entrei num embate, num dilema, num processo que eu não consigo resolver a questão financeira. Será que eu preciso de um consultor financeiro? Será que o meu problema é o banco com o qual eu trabalho? Será que o meu problema é que eu recebo dinheiro em real e eu acho que eu ganho em dólar, eu ganho em euro? Não. Talvez essa dívida esteja num lugar que você ainda não olhou, que você ainda não investigou. No ambiente da terapia, da psicanálise, a gente vai fundo nessa raiz. A gente vai fundo nesse lugar. A gente vai fundo nesse alinhamento para trazer esse reconhecimento. Claro que desde que você se permita olhar para isso. Porque é com a sua permissão que a gente vai construindo essa mecânica de investigação para entender o processo. Não é você trabalhando mais, não é você mudando de empresa, não é você mudando de área, não é você mudando de país para trocar, né, a moeda.
Ao contrário, é de uma autoanálise profunda, é de um lugar muito profundo que a gente consegue identificar onde estão as tuas raízes emocionais que te vinculam às dificuldades financeiras. Percebe? Percebe que tem muitas histórias envolvidas, tem muitas crenças envolvidas, tem muitos aspectos envolvidos. E na realidade, mais profundo do que isso, existem muitas pessoas na tua própria história envolvendo as movimentações desse dinheiro. Mas cabe a você olhar, cabe a você perceber, cabe a você entender, cabe a você clarear dentro de você. É por isso que a terapia funciona. É por isso que a análise funciona. Desde que a pessoa abra o espaço, abra o caminho e queira realmente entender, no caso dela, o que acontece no aspecto financeiro. Às vezes você está carregando séculos de dívidas que levaram outras pessoas da sua família ao falecimento, à perda da saúde, à perda do lugar onde morava. E você pode ser a primeira pessoa, volto a repetir, a gente começou a semana falando sobre isso. Você pode ser a primeira pessoa da sua família a se permitir ser e automaticamente ter tudo que é possível dentro da sua trajetória de vida. Ser uma pessoa bem-sucedida em todas as áreas da sua vida. É isso que a gente trabalha lá na Mentoria 3 também. Na Mentoria 3 a gente fala sobre saúde emocional em todas as áreas da vida. Área física, área financeira, área de relacionamento, área de propósito, área de autoestima. A gente vai para todos esses lugares para que você obtenha esses resultados e para que automaticamente você conclua esse lugar de ser uma pessoa mais bem-sucedida nessas áreas. Claro que se você passar pelo processo da mentoria, né? Claro que se você se permitir ir subindo de nível. Não é, paguei, levei. Tem a tua parte, tem o teu movimento, tem o teu posicionamento, tem o teu resultado. Porque não é de mão beijada. Ai, me inscrevi na mentoria, agora eu tenho, agora eu quero, agora eu levo. Não. Se você não passar pelo processo, você só vai ter investido o dinheiro. Mas o resultado precisa do teu engajamento, da tua responsabilidade, da tua consciência, da tua mudança de hábitos que interrompem o teu fluxo emocional de alguma forma. Nossa, mamãe, não tem uma pílulazinha aí que a gente toma e resolve isso, né? Seria mais fácil. Talvez a gente esteja se encaminhando para isso, com a neurociência, com a tecnologia, com as pesquisas, com a inteligência artificial, mas aqui em 2026 ainda não. Ainda a dinâmica é um trabalho interno e definido a partir do momento que você se propõe a. E isso faz muita diferença. Você se propor a olhar, você se propor a modificar, você se propor a entrega. E a consciência nova
dessa realidade alimenta o teu resultado favorável. E o que eu quero mais deixar de reflexão para você no vídeo de hoje, sobre a questão financeira e dívidas emocionais, é principalmente porque a emoção conecta. Disso eu falo muito nas minhas redes. A raiva, inclusive, é uma das emoções que mais conecta, mas o medo também conecta. O medo de perder dinheiro, o medo de ganhar dinheiro, o medo de ter mais dinheiro, a raiva de quem um dia já teve dinheiro, a raiva pelos seus ancestrais não poderem ter usufruído o dinheiro, a tristeza que fez com que você não conseguisse avançar, a tristeza diante de uma situação que já passou, mas que inconscientemente você se mantém presa a ela. São algumas das chaves que a gente pode profundamente desenvolvendo dentro do processo analítico, psicanalítico e da mentoria. E que você talvez ainda não tenha parado para olhar, você talvez ainda não tenha parado para dinamizar. Principalmente se você é, como eu, uma pessoa que empreende, uma pessoa que tem a própria empresa, que tem o próprio negócio. Para quem é CLT, para quem é funcionário público, também corre na questão do dinheiro ir embora e você não identificar para onde ele foi. Van, não gastei com nada e o dinheiro foi, paguei as contas e acabou. É a inflação? É o Brasil? Não. Tem uma dinâmica emocional envolvendo esse aspecto relacional do dinheiro. Nas questões de herança, nós temos também a questão do dinheiro. A disputa, o dinheiro que vem da morte de alguém, o dinheiro que vem de uma dívida de vida, uma dívida de morte de alguém, tudo isso interfere nas nossas dinâmicas relacionais, mais do que a gente imagina. Então, é interessante que a gente olhe para isso com maturidade, com responsabilidade, com clareza, mas principalmente com disposição e tranquilidade para conseguir resolver. Eu vou voltar a falar sobre esse assunto porque eu sei que é um assunto muito relevante. Encaminhe esse vídeo para que outras pessoas possam ter mais dessa reflexão, que talvez elas, assim como você, nunca pararam para pensar desse cenário dentro dessa dinâmica específica. Meu grandíssimo beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.